todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pela live. Hoje, culto da família, que é dirigido pelo Ministério Somos Um. Nós vamos, antes da palavra, participar do momento dos dízimos e das ofertas. A palavra do Senhor nos diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não se sentindo constrangido, não se sentindo forçado, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Também nos diz a palavra que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Portanto, não é a oferta que nos torna agradáveis a Deus, mas é o sermos agradáveis a Deus que torna agradável a nossa oferta. Porque Deus sonda ao homem e prova os caminhos do homem. Se você que nos assiste deseja entregar o seu dízimo, poderá fazê-lo através de um depósito, transferência bancária ou mesmo pelo Pix, em nome de Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, na conta do Banco Itaú, cujos dados estão agora diante de você. Mas se você deseja dar uma oferta de amor, porque estamos ainda em meio às obras no prédio da igreja, se você deseja dar essa oferta de amor, poderá fazê-lo através de um depósito ou transferência bancária, em nome de Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, no Banco Bradesco, cujos dados também estão agora diante de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que de alguma maneira maravilhosa possa o Senhor abençoar tanto a oferta quanto o ofertante, o dízimo e o dizimista. Que não haja falta na casa dos teus filhos, antes haja provisão e haja também abundância, que venha a haver o sobejar, a sobra abundante na vida de todos. Abençoe-nos, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Glória a Deus. Nós vamos estar trazendo uma palavra hoje aqui e eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia, no livro de Números. Livro de Números, no capítulo de número 24. Livro de Números, capítulo de número 24. Senhor nosso Deus, nós te pedimos pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor traga a cada um de nós a revelação da sua vontade para as nossas famílias, para o nosso viver em família. Abençoe-nos, ó Deus, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. O texto em questão nos fala sobre
a palavra do profeta Balaão, que acabou abençoando o povo de Deus. Este homem, Balaão, não era das pessoas mais recomendáveis. Ele mesmo, vendido ao rei inimigo do povo de Israel, foi para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não conseguiu fazer outra coisa senão abençoar o povo de Israel. E qual teria sido o motivo pelo qual Balaão não conseguiu amaldiçoar e só conseguia abençoar o povo de Israel? O motivo nós encontramos no versículo 5 deste capítulo, na descrição que Balaão dá, dizendo: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Tendas e moradas. Isso chama demais a atenção, porque quando nós falamos de tendas, essa é uma visão exterior. Mas quando nós falamos de moradas, esta é uma visão interior. Era o que se via externamente e internamente nas tendas, nas moradas, no que nós podemos chamar a habitação das famílias de Israel. Alguns estudiosos deste texto dizem que os escritores talmúdicos afirmam que as tendas de Israel eram erguidas de tal maneira, mas de tal maneira organizadas, que uma abertura de uma tenda jamais dava para a abertura de outra tenda. Ou seja, a privacidade era guardada. E, desta forma, uma das coisas que se diz sobre Israel naqueles dias é que não havia fofoca em Israel. Eu imagino num povo tão numeroso como eles eram e vivendo no deserto, sendo sustentados por Deus, sendo cuidados e depois avançando para vitórias. Esse povo tinha que se relacionar muito bem. Então, as famílias se relacionavam bem. Uma família não ficava se intrometendo ou, melhor dizendo, bisbilhotando a vida de seu vizinho. Havia respeito. Meus irmãos, respeito é um elemento poderosíssimo no relacionamento, principalmente no relacionamento entre famílias. Nós, como igreja, devemos aprender a nos relacionar como famílias, famílias que se relacionam bem. Mas há outra coisa neste texto, é que nós temos que ter uma beleza exterior e uma formosura interior. Ou seja, a aparência e o conteúdo eram bons.
não só pareciam bons, era o que se via externamente, mas de fato eram bons, o que se via internamente. Então, famílias precisam desta bênção completa, dessa bênção da beleza externa, que dá testemunho da própria família ao exterior, e dessa beleza ou formosura interna, que beneficia a todos que estão dentro, a todos que fazem parte daquela casa. Eu vejo algo aqui que a palavra do Senhor mesmo nos diz. A maldição sem causa não se cumpre. Isso nós sabemos, e por isto Israel não podia ser amaldiçoado, e mesmo que proclamassem palavras de maldição contra Israel, não chegaria. Por quê? Porque não havia motivo, não havia causa para que a maldição pudesse se cumprir. Mas a minha pergunta é: e a bênção? Eu sei que a maldição sem causa não se cumpre, mas e quanto à bênção? Jesus, orientando aos seus discípulos, disse algo muito interessante: quando vocês entrarem em uma casa, ministrem sobre esta casa a paz do Senhor, o shalom. Sabe, paz ou shalom é a bênção maior que pode ser dada ao indivíduo, a uma família ou mesmo a uma nação. Paz. A paz de Deus não é meramente uma saudação. Eu sei que temos o costume dentro da igreja, em algumas igrejas mais do que as outras, saudando-nos. Dizemos: a paz do Senhor, meu irmão. O que Jesus está falando é: abençoem esta casa com a paz de Deus. A paz de Deus é uma bênção tão completa, tão absoluta, que ela cura, que ela prospera, que ela enriquece, que ela traz justiça, que ela traz vitória e assim por diante. Porque o que é ter paz quando há uma enfermidade? É ser curado. Se a pessoa está enferma e de repente diga: agora eu tenho paz. Quando é que uma pessoa enferma tem paz? Quando ela é curada. Quando é que uma pessoa endividada tem paz? Quando ela quita todas as suas dívidas. Quando é que uma pessoa aflita, angustiada, tem paz? Quando os motivos da sua angústia, da sua aflição, são vencidos. Então, perceba que ministrar a paz é trazer uma solução plena para a vida e a família, a casa que você ministra. Porém, Jesus chamou a atenção para uma coisa, diz: ministrem, saúdem, abençoem a casa onde vocês estiverem com a paz de Deus. E se a casa for digna de receber a paz, ela receberá a paz.
ela receberá a bênção que você está ministrando. Senão, esta bênção voltará a você. Isso é algo que me chama a atenção. Por quê? Porque esta bênção, esse shalom, Jesus vinculou a mérito, a dignidade. Se a casa for digna, o que quer dizer isto? Que uma casa que esteja em aflição não pode receber a paz? Ora, isso seria injusto. Você não concorda comigo? Isso seria altamente injusto. Que digamos o seguinte: uma casa em paz já está em paz. Quem é que necessita de paz? Quem está em aflição, quem está angustiado, quem está sobrecarregado, quem está sufocado. Sufocos são coisas que nos afligem, e muitas vezes os maiores sufocos na vida vêm por apertos. É interessante que o inimigo, que é chamado de a serpente, o diabo, ele é chamado de a serpente. E nós, quando pensamos no diabo e quando pensamos na serpente, nos preocupamos muito com a peçonha da serpente, com a picada da serpente. Mas a serpente, ou as cobras, não matam apenas por uma peçonha, que nós às vezes chamamos veneno. Elas não matam apenas assim. Há muitas cobras que matam como? Sufocando, enredando, enrolando, apertando. E é nesse momento que nós precisamos de uma libertação. E a bênção de Deus, obviamente, vem para nos libertar. Então, o que seria uma casa digna? Uma casa digna. Vejamos um exemplo, aquela famosa viúva que Jesus chega a citar, quando Elias é levado pelo Espírito de Deus àquela casa. Havia fome, porque havia seca. E aquela viúva, juntamente com seu filho, estavam numa situação desesperadora. O profeta, orientado e guiado por Deus, chega à casa daquela mulher e ele pede algo àquela mulher. Ele diz: dá-me água. E aquela mulher imediatamente toma água e dá ao profeta. E logo depois disso o profeta acrescenta: tendes algo para comer? Lhe pede comida. E a mulher não o nega, apenas diz: ah, meu Senhor, nada mais temos senão um pouco de farinha e de azeite. Nós faremos pão com esta farinha e este azeite. Comeremos eu e meu filho e esperaremos a morte. O profeta então diz para ela: não. E esse não é tão interessante, porque ele não está dizendo não para que ela não coma, para que o filho não coma, mas ele está dizendo não à morte. Ele está dizendo não
você e seu filho não morrerão. Muitas vezes nós temos que chegar com as boas novas do Evangelho e dar um não, porque muitas famílias o que estão esperando é um desfecho trágico, ainda mais em nossos dias. Como há famílias que esperam apenas o desfecho trágico. O daquela mulher era completamente trágico. Eu e meu filho comeremos e morreremos. Mas aquela mulher tinha algo digno dentro dela, que manifestou-se no momento em que o profeta lhe pediu água e ela prontamente lhe deu água. Lembre-se que havia seca. E dizem que dar água no Oriente Médio é um ato de uma simbologia extrema. Os países do Oriente Médio até hoje vivem isso. Se você vai, por exemplo, em Israel, uma coisa, você entra em qualquer restaurante, mas uma coisa tem que ser dada a você. Não importando que você pagará o prato mais caro ou o prato mais barato daquele restaurante, água será dada a você. Será sempre colocada uma garrafa de água e isso não lhe será cobrado, porque isto significa, na cultura judaica, na cultura árabe, na cultura beduína, na cultura do Oriente Médio, você é bem recebido. É hospitalidade, é receber bem a pessoa. Isto é a dignidade que Jesus fala. É receber bem. Se essa casa for digna, ela não precisa ser rica, ela não precisa te dar coisas. O que ela precisa ser é hospitaleira. Quantas famílias hoje são hospitaleiras? Todos nós deveríamos ter esta característica de sermos hospitaleiros, de recebermos bem as pessoas. Deixe-me colocar isso de uma outra maneira, das pessoas se sentirem bem em nossa casa. Quando nós temos isto, que fazemos com que as pessoas se sintam bem, nós temos uma dignidade que nos leva a não apenas receber, mas nos leva a que a paz permaneça na nossa casa. Meus irmãos, paz é algo que todos nós queremos. Todos nós queremos paz. Eu achei tão interessante uma vez que eu estava lendo os documentos do Concílio Vaticano II, quando buscaram definir paz. E deram essa definição tão interessante. Paz é o resultado ou o ambiente aonde reina a justiça. Onde há justiça, há paz. E eu disse, isso está muito bom. Isso está muito bom. Sem justiça, como poderia existir verdadeira paz? E paz é algo
que Deus deseja nos dar. Jesus Cristo mesmo disse: a minha paz vos dou. Jesus disse no mesmo texto: paz vos dou. E acrescentou: a minha paz vos dou. Você pode entender que a paz que Ele me dá não é qualquer paz, é a paz dEle. Mas você também pode entender que Ele me dá a minha própria paz, e além da minha paz, Ele me dá a paz dEle, de modo que nós temos paz mais que dobrada. Então, uma bênção mais que dobrada na tua vida, na tua família, na tua casa. Quantas pessoas necessitam de paz? Às vezes nós estamos tão desejosos: abençoe-nos, Deus, dá-me paz, Senhor. Como eu disse, quantas pessoas estão sem paz hoje por problema de enfermidade? Nós estamos acompanhando, orando por pessoas, amigos, conhecidos e alguns conhecidos de amigos que estão enfermos com este Covid, que foram para o hospital, que lá da enfermaria foram para o UTI, no UTI estão com risco de própria vida. Como você acha que essas famílias estão? Estão aflitas, estão preocupadas. E quando vem uma bênção do Senhor, vem a paz do Senhor, e a paz do Senhor chega nessa família, chega através do que? Da cura do seu familiar. E que alívio quando a pessoa sai da UTI, quando você ouve aquela palavra: fulano está de alta. Que paz, não é verdade? Que paz! Com tantos problemas econômicos que o mundo inteiro tem vivido por causa desta pandemia, há pessoas que se endividaram, há comerciantes, há homens e mulheres que estão literalmente com a corda no pescoço, porque são tantas coisas difíceis. E quando tudo se resolve e elas pagam o último boleto de sua dívida, gente, que paz! Que paz! Que paz tremenda! As famílias, Jesus poderia ter dito várias palavras aos seus discípulos: quando vocês entrarem na casa, saúdem aquela casa. Mas ele disse: ministre àquela casa a paz. Porque a paz é a maior necessidade que todas as casas têm. Sejam casas humildes, sejam casas riquíssimas, todas as famílias, grandes e pequenas, importantes ou desconhecidas, todas elas necessitam de paz, para que suas tendas sejam belas e suas habitações sejam formosas, para que os que são de fora enxerguem algo de bom e os que são de dentro enxerguem e vivam algo de bom. Essa paz tem que ser ministrada. E eu quero, nesta noite que estamos aqui com o culto da família,
ministrar a cada um de nós e a todos que conosco estão agora, através da live, juntos, unidos, ministrar a paz. Há aqueles que dizem: como a paz entrará em minha vida? Vocês falam disto, mas eu tenho tantas dúvidas, me falta fé. Eu quero dizer a você que nos ouve e nos vê, que existe o príncipe da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E Ele deseja entrar em sua vida, e quando o príncipe da paz entra na tua vida, paz passa a reinar em sua vida. Se você deseja isto, basta acolher em sua casa. Veja, Zaqueu, o publicano, era homem de pequena estatura, e porque ele era homem de pequena estatura e queria ver, queria conhecer Jesus, mas quando chegou onde Jesus estava ministrando, encontrou uma multidão cercando Jesus, toda ela de pé, e ele não conseguia ver a Jesus. E então, ele subiu numa árvore. E eu digo, ele subiu tão bem subido, que não só viu a Jesus, mas foi visto por Jesus. E não só Jesus o viu, como Jesus o chamou. E Zaqueu, que queria conhecer a Jesus, teve uma descoberta, que Jesus já o conhecia, pois o chamou pelo nome: Zaqueu, desce, desce depressa, porque hoje me convém estar em sua casa. Você quer conhecer a Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você: surpreenda-se, porque Jesus quer te conhecer muito mais do que você quer conhecer a Jesus. Ele quer te conhecer muito mais. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer estar na tua casa. E quando Jesus entra na nossa casa, uma coisa acontece. Jesus, estando na casa de Zaqueu, disse: hoje houve salvação nessa casa, porque toda casa que tem Jesus está salva. Então, deixe Jesus entrar em sua casa. Faça como aquele carcereiro da cidade de Filipos, que ouviu do apóstolo Paulo: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Eu quero orar por você. Depois farei uma oração por todas as famílias. Senhor nosso Deus, nós oramos agora, pedindo por cada pessoa que está se abrindo para o Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, que Tu entres nesse coração, entres nesta vida e faça com que haja salvação nesta casa. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Mas agora, eu quero orar pela sua família. Eu quero ministrar a sua família.
aquela bênção da paz, a bênção plena, que a minha vida, que a tua vida, que a nossa casa, que a casa de cada um de nós mais necessita. A paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa bênção estará sobre a tua casa, sobre a tua família. Comece agora, junto comigo, a colocar diante de Deus o seu viver, o viver da sua família, sua parentela, pai, mãe, filhos, esposo, esposa, parentes, amigos. Eu quero ministrar sobre a sua vida, quero obedecer a Cristo. Vocês que estão aqui me ouvindo e vocês que estão nos assistindo pela live, eu estou sendo recebido por vocês. E obedecendo a Cristo, eu estou ministrando, não só te cumprimentando, mas ministrando sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família, a paz do Senhor. A paz que te cura, a paz que te liberta, a paz que te faz prosperar, a paz que é uma bênção extraordinária de Deus. Quando Deus nos abençoa, mais cedo ou mais tarde, todos perceberão. Isaac, filho de Abraão, a Bíblia diz que ele era um inimigo de contendas. Deixe-me dizer isso de outra maneira. Era um homem de paz. Isaac era um homem de paz. E aonde Isaac se empenhava, Deus o abençoava. A Bíblia diz que houve seca na terra. E Deus deu uma palavra a Isaac: semeia a terra. E ele semeou a terra num período de seca. E a Bíblia diz: e Deus o abençoou. Deus o abençoou de tal maneira que ele colheu a 100 por 1. Foi uma colheita sobrenatural. O que eu quero dizer a você é que o Deus de Isaac vai te abençoar. Isto é a paz do Senhor. E você também terá um resultado sobrenatural por causa desta bênção. Eu não estou querendo limitar isso a uma bênção econômica, porque eu sei que todos nós temos várias necessidades, vários desafios, várias adversidades, mas receba de Deus agora a ministração para a sua casa. Hoje em sua casa, o ambiente mudará. Por quê? Porque Deus, porque Jesus entra em sua casa e a bênção do Senhor, a
paz do Senhor entra em sua família, em toda a sua família. Permita-me orar com você, com os seus familiares. Permita-me agora orar. Senhor meu Deus, nós queremos abençoar cada indivíduo, mas que essa bênção não fique limitada a uma pessoa. Que essa bênção, Senhor, seja derramada sobre toda a família, sobre toda a casa. Que realmente as tendas sejam belas e as habitações sejam formosas. Que nós, como filhos de Deus, tenhamos um testemunho para os que são de fora, mas tenhamos ainda um belo testemunho para os que são de dentro. Que nossos familiares, aqueles que mais íntimos de nós são, vejam a formosura de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida abençoada. Por isso eu quero abençoar a toda a casa, eu quero abençoar a todas as famílias com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba para a tua vida essa palavra casa. Ela é muito mais ampla do que moradia. Casa é tudo que leva o teu nome. Tudo que tem a ver com você. Teus negócios, teu trabalho, teus parentes, tuas posses, tudo que leva o teu nome é abençoado por Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela cresce, ela se multiplica a partir das nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, eu quero abençoar a cada família. Eu quero abençoar a cada pessoa. Eu quero pedir, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam com Teus filhos agora. Que a paz que vem dos céus, que o dom perfeito que vem de Deus, tome conta dos nossos corações e vidas. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.